Olá, povo querido, graças a Deus. Queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando, aonde quer aqui, trazer uma mensagem direto do trono ao seu coração, especialmente a você que tem um chamado de Deus na sua vida, um chamado a ser um pastor, a ser uma obreira, um obreiro, a ser uma pastora, uma missionária, um bispo. E talvez o tentador está tentando te provar que você não tem capacidade para exercer determinada função. Talvez o tentador está tentando te provar o contrário. Sabe por que o tentador ele tenta desanimar algumas pessoas? Eu vou lhe dizer, porque ele sabe que se você aceitar o propósito ou o chamado de Deus na tua vida, Deus vai te usar para ganhar muitas almas. Deus vai te usar de maneira gloriosa. Deus vai te usar para ganhar muitas almas aí fora. Então, como o tentador ele sabe disso, ele tenta confundir as pessoas, ele tenta provar o contrário. Ele tenta de alguma maneira provar às pessoas de que elas não têm mérito, capacidade ou potencial para aquilo. Ei, não é hora de parar, não é hora de desistir. Se Deus tem um chamado na sua vida, é porque Deus conta com você. Você vai ver aqui na palavra que se Deus te chamou, se você tem um chamado, não foi por acaso, é porque Deus tem uma missão especial na terra, através da sua vida, você que está me ouvindo. 1 João 2,27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Você não tem que esperar das pessoas o que você já tem de Deus na sua vida. Porque se Deus ele te chamou, se Deus tem um propósito na sua vida, você é mulher de Deus, você é homem de Deus, seja para ser uma obreira, um pastor, um obreiro, uma missionária, uma pastora, um bispo, não importa para o que Deus te chamou. Mas se Deus te chamou, é porque Ele viu algo em você que não viu em mais ninguém. Se Deus te chamou, é porque você já tem essa unção na sua vida. E quando alguém tem essa unção, você deve dizer, pastor, o que é unção? Unção é um poder ou uma capacidade para você fazer a diferença. A unção é dada a determinadas pessoas, que não é qualquer um. São pessoas específicas para você fazer o que outros não são capazes de fazer. São pessoas contadas de dedo que recebem a unção. A unção que alguém recebe de Deus, o propósito de Deus na vida de alguém através da unção é unir as pessoas, levar amor a elas, levar conversão, levar o arrependimento, levar fé, levar o perdão, levar o afeto. Tudo isso é dado a alguém por meio da unção para que aquele alguém leve isso a outras pessoas. Certamente há pessoas que talvez o diabo está usando para tentar te parar, você que está me ouvindo. Sabe por quê? Porque o diabo, o tentador, sabe que você tem esta unção. É por isso que ele quer te parar. Não só por você ter essa unção, mas é porque se você se colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usada pelo Teu Espírito. Deus vai tomar a tua boca de maneira impactante. E muitas almas serão alcançadas por Ele através de você. Por isso o tentador está tentando te provar o contrário. Está tentando talvez te desanimar. Está tentando te parar na fé. Está tentando te fazer desistir. Mas se você tem essa unção que você recebeu de Deus, não é por acaso. É porque Deus tem um grande propósito por detrás dessa unção que você recebeu dele. Talvez você vai dizer, pastor, eu oro e nem sinto Deus. Simples. Entrar em oração, porque tem pessoas que a unção está nela, mas é como se aquela unção tivesse desativada. É como se aquele alguém tivesse dormindo, se aquela unção estivesse dormindo ou desativada. A partir do momento que você entra em oração, que você entra em jejum, por meio da oração ou do jejum, porém vem a obediência a Deus. E por meio da obediência, Deus começa a recriar aquele alguém que recebeu a unção.
o espírito forte, porque Deus não investiu errado em você, não. Se Deus te chamou, Ele sabe exatamente de que Ele investiu. O investimento de Deus, Ele não investe para perder. Quando Ele investe, Ele sabe que Ele está investindo. E Ele sabe o retorno que esse investimento vai ter. Então não deixa ninguém te provar o contrário, porque você não recebeu a unção das pessoas. Você recebeu do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas. Levanta a tua cabeça. Pare de dar ouvido aos outros. Você não recebeu dos outros. Não foi os outros que te chamou. Você recebeu de Deus. Por Deus você foi chamado. Você também será usado por Ele. E através dele, Ele vai usar a tua vida para fazer a diferença aí fora na vida de muita gente. Porque a unção é isso. É para você fazer o que outras pessoas não são capazes. Pessoas específicas, contado na ponta do dedo. Você é uma privilegiada. Um privilegiado por Deus contar com você. Não é qualquer pessoa que recebe a unção de Deus. São pessoas específicas, contadas na ponta do dedo. Pessoas que Ele escolhe para esta missão. Pessoas que Ele escolhe para um determinado propósito. Pessoas que Ele escolhe para fazer a diferença. E certamente você que está me ouvindo é uma dessas pessoas. Não espere das pessoas o que você já tem de Deus. Com a unção que dele recebeste, ela vos ensina a respeito de todas as coisas. Talvez você vai dizer, pastor, mas eu não sei pregar. Pastor, eu não sei ler. A unção a qual Deus te deu é por meio da unção ou através dela que Ele te ensina a respeito de todas as coisas. É com a unção que aprendemos e é com a unção que ensinamos. Com a unção aprendemos e com a unção ensinamos. Pastor não tem que estudar? Não. Para você ser um pastor, um obreiro, muitos dizem que tem que estudar, mas a minha Bíblia diz que não. Com a unção que dele recebeste, ela vos ensina a respeito de todas as coisas. Tem que ter uma preparação. Pastor, mas Jesus estudou. Ele estudou não é porque ele não sabia, que ele é a palavra encarnada. Ele estudou porque ele era submisso à lei. Naquele dia mandava o homem, a lei do homem. Você submisso, ele teve que estudar. Hoje não é a lei do homem, hoje é a lei de Deus. Hoje não é o homem que manda. Hoje Deus manda e nós, por obrigação, temos que obedecer pouco. Então não precisa estudar, pastor. Quem disse que para fazer a obra de Deus precisa? Pastor, se eu estudei, mas eu não ensino nada do que eu estudei. Eu ensino aquilo que com a unção de Deus eu aprendi. Ah, pastor, o senhor está desfazendo de que eu estudou? Também não. Também não. Mas se estudo fosse alguma coisa, não tinha muitos estudiosos aí perdidos. Porque tem muitos aí que se diz estudado falando palavrão. Tem muitos aí que se diz estudado disseminando ódio. Tem muitos aí que se diz estudado inteligente, andando ao contrário da palavra. Recentemente, há um projeto aqui no Ministério Semente da Fé chamado Anjo da Providência. E nós fazendo a obra de Deus aqui na cidade de Limeira, eu estou dizendo que aconteceu comigo. 3 teólogos me procurou na rua. 3 teólogos que já rodou o Brasil pregando. Teólogo formado. Pessoas conhecidas que já pregou em muitos lugares. Sabe onde estão? Morando debaixo da ponte. Eu estou te provando que estudo não é nada. Sabe o que eles me disseram? Quando eu conversei com eles na rua. 3 teólogos morando debaixo da ponte. Sabe o que eles me disseram? Eu nunca imaginei que com a sabedoria que eu tenho, com tanto que eu estudei, eu estaria debaixo da ponte hoje. Então é a unção de Deus que faz a Deus. Não é o que aprendemos com os homens, mas é aquilo que aprendemos com o Espírito Santo. É aquilo que somos instruídos por meio do Espírito Santo. Não que não seja bom estudar, não é isso. Porque quanto mais aprender, melhor. Mas não é o estudo que vai fazer a diferença, mas a unção de Deus. A unção do Espírito de Deus. Há muitas pessoas que estudam e estão perdidas, causando divisão entre as pessoas, discórdia, com palavreado, amaldiçoando pessoas, ofendendo pessoas. É para isso que estudou? Para causar discórdia e divisão? Ensinar os irmãos a odiar um ao outro? Foi isso que aprendeu quando estudou? Não é isso que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina a perdoar. O Espírito Santo ensina você também a aceitar o perdão, amar as pessoas, unir as pessoas, levar afeto, levar amor, arrependimento, conversão. É isso que o Espírito Santo de Deus ensina. E essas coisas só aprendemos com unção.
Somente com unção aprendemos a respeito de todas as coisas. Está escrito. Com unção que dele recebeste, ela vos ensina a respeito de todas as coisas. Então você aprende com unção. E com unção você ensina. Você aprende com unção e com unção também você ensina. Ensina aquilo que com unção você aprende. Não é o que você aprende com as pessoas, mas com unção está escrito. Alguém diz assim, a mulher não pode pregar. Muitos estudiosos dizem isso. Desde quando? Por acaso, espírito tem sexo? Porque no altar é espírito. Espírito não tem sexo. Ou seja, Deus usa quem Ele quer. Tem muitos estudiosos aí que dizem que não. Estudo. Mas o Espírito Santo não fala isso. Então não é o estudo. Repito, não é que o estudo não seja bom. Porque aprender nunca é demais. Mas é a unção do Espírito de Deus. É com unção que aprendemos e com unção devemos ensinar. Aquilo que aprendemos com unção devemos transmitir às pessoas. Tem tanta gente estudado perdido. Tem tanta gente estudado desmoronando. Tem tanta gente estudado que tem a boca suja, só fala palavreado, só fala boboseira, só fala o que não convém. Tem tanta gente estudado que não é o Espírito Santo que está usando. Mas a unção sim, com a unção que dele recebeste, ela vos ensina, não é com o estudo dos homens, mas com a unção que dele recebeste, ela vos ensina a respeito de todas as coisas. Com a unção. A unção ensina a amar. A unção ensina a perdoar. A unção ensina a unir as pessoas, leva elas ao arrependimento. A unção ensina a renunciar. A unção ensina a conversão. A unção ensina a amar os irmãos. É isso que a unção de Deus ensina. No final do versículo 27. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, se você tem um chamado de Deus na sua vida, é porque Deus ele te deu esta unção. E talvez você está se perguntando, mas como eu vou exercer o chamado? Para ser um obreiro, um pastor, uma pastora, um missionário, um bispo, não sei. Se eu nem estudei. Eu, particularmente falando, houve bispos, pastores, levitas, com relação ao chamado na minha vida. Que eles disseram que eu nunca ia chegar a lugar algum. Que eu nunca seria nenhum obreiro. Que eu nunca teria um ministério. Que eu não era ninguém. De todos esses bispos e pastores que falaram isso de mim, hoje não tem nenhum no altar. Mas pela misericórdia, hoje eu estou aqui com a pastora no altar, no ministério que Deus nos confiou. Aqueles que falaram que eu não era nada, que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Nenhum deles está no altar. Eu era um obreiro na época, eu estava no início do chamado. Hoje, pela graça, pela misericórdia, eu estou no altar como pastor pregando a palavra. Mas aqueles que falaram que eu não era nada, nenhum está no altar hoje. Eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu não recebi de homem. Eu recebi de Deus. Eu não dei ouvido o que eles falaram. Eu tinha todos os motivos para desistir, se eu ouvisse os outros. Mas eu não ouvi os outros. Ouvi aquele que me chamou. Eu não ouvi as pessoas, mas ouvi aquele que tem um propósito na minha vida. Por isso estou aqui hoje. Não ouça os outros. Ouça aquele que te chamou por fiel e propósito chamado. Porque aquele que te chamou é fiel para cumprir na tua vida tudo aquilo que ele te prometeu. Tá certo? Então você pode. Você consegue. Você é capaz. Só basta que você não ouça os outros, mas ouça aquele que te chamou por fiel e propósito chamado. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.